quando nós brincamos com a nossa caixa vazia, que o homem tem uma caixa vazia e que fica parado e tal, Não pensa em nada. a gente fala assim, tá pensando no quê? Meu, é muito louco Pensa em isso. nada. Quando é o nada, é o nada. É a caixinha Quando do ele me nada. falou isso, eu tenho uma caixa vazia, eu falei, me explica isso, eu quero saber. Só que eu não, assim, é difícil entender. Porque eles se porque dão é um super bem. abstrato, Mas né? a gente não pensa, para mas a na gente caixa. pensa coisas a gente não, boas nossa e- caixa nunca tá vazia. Pensa... Quando? Eu nem sei que Mas é isso. também, doutor Mário, pra gente falar, pro homem falar, também o teu relacionamento tem que estar aberto para ouvir também, né? Eu acho que essa que é a questão. Então, de repente, quando que é perguntado pro homem alguma coisa relacionada aos desafios, às fraquezas, então também tem essa. Um relacionamento não é fácil, porque são pessoas diferentes estando no mesmo lugar, Sim. acordando e dormindo junto. É, Então, se você, às vezes você tá em apuro e a pessoa não percebe. é. Então, é essa que é a questão, é esse timing de você falar, mas também para quem? Exato. Você vai ser ouvido? Com quem você vai ter essa troca? Exato, Como é que porque vai compartilhar? a própria sociedade impõe um ritmo fora do normal. Sim. Não pro homem, para todo mundo, Pra para todos. criança. É. Como que falou agora, a escola, se ficar 4 horas sentado. Eu vejo pelo um dos meus filhos, para ele isso é o terror, ficar na escola. Sim. E ele é organizadinho e tudo, mas é isso mesmo, é um sofrimento. É um sofrimento imposto pela sociedade e faz parte. A gente tem vários sofrimentos no decorrer da nossa vida e isso faz parte. Mas é essa que é a questão, é essa troca, de você, não vou falar porque não vai dar tempo, daqui a pouco eu tenho que sair para uma reunião, daqui a pouco eu tenho que estar em outra, daqui a pouco eu tenho que atender um cliente. E aí vai passando, vai criando uma ferida mais forte, mais profunda e que de repente, não que justifique, obviamente, mas você parte por uma coisa fora do normal e impensada. Sim. Né? Impensado, que é o teu momento da ira, né? Acho que foi você que comentou, puxa, eu queria ter voltado atrás e não ter feito nada disso. Sim. Eu acredito que um agressor, não todos, porque tem aquele... Sim, tem mas os eu acredito que é patológicos, o né? agressor Tem uma que série não de tem questões. o primário, né? O réu primário, eu acredito que ele pense assim, fala, por que nesse dia eu não fiquei dormindo, não tive 40 de febre? Porque não tem mais o que fazer, você não volta atrás. O negócio foi feito. Aí entra, acho que a questão pedagógica da punição, né? Sim. E para ele entender que ele vai ter que se redimir perante o agredido, a agredida e perante a sociedade. Mas o que fazer? Será que todos estão nesse aprendizado? Será que quem fez isso hoje, ele está indo para um lugar que ele não vai ficar mais craque ainda de fazer isso e outras coisas do Código Penal? Então, aí que a gente entra num negócio muito mais profundo, que é as nossas penitenciárias, as nossas políticas públicas com relação à penitenciária. O que é feito mesmo para você se tornar uma pessoa mais evoluída? Pelo contrário, a gente vê que ele se torna involuído. Ele piora o negócio. Então, é nisso que a gente teme, porque realmente, será que essa pessoa aprendeu e vai se redimir e vai se tornar uma pessoa melhor, ou mais calma, ou mais reflexiva, ou não? Ele vai ficar com mais revolta ainda e vai fazer isso reiteradas vezes e coisas piores. Não que existe coisa pior do que uma agressão, uma violência doméstica, mas não sei se vocês conseguem captar o que eu quero dizer. A comunicação, ela é tudo. Ela é absolutamente tudo. Ela é a ponte. Ela é a ponte para se construir ou para se evoluir, para se nutrir, para se equilibrar. Para desconstruir tudo, ou destruir. Então, assim, a verbalizar o que se sente, ou trazer realmente, como você falou, quando existe uma troca, né? Porque o homem não vai ter esse perfil, vai ser muito difícil. Só se ele for um psicólogo como o Dr. Rubens falou, tendo um movimento junto. Sim, eu captei o que ele disse. O homem precisa do movimento. Eu também acredito nisso. O que se não consegue? adianta, o homem não escuta a gente, por exemplo, de falar. É difícil. Eles precisam criar realmente essa questão que ele falou, uma dinâmica para que o homem se cure. Até porque, para a mulher, a gente precisa entender o quanto o homem é direto. Né? E às vezes a gente floreia, porque é natural. Quando a gente vê, a gente descreveu tudo, todos os detalhes que estão aqui para falar assim, você tá bem? Eles são síntese. Né? Então, é fazer a pergunta certa, concisa, pontual,
como é que você está hoje? Não, e eu falo por né? mim. O que você sente? Eu gosto de ir direto ao ponto. Tá? Se você começar a florear, eu já perdi o interesse. Não, eles já vão começa do nada. Não, ele começa a fazer outras coisas. Aí eu falo, eu já tô no outro Perdeu a problema. atenção. Tem que ser direto ao ponto. Mas Vamos falar de forma objetiva e clara. A gente fala. Porque Entendeu? muito do que nos coloca, do que nos é ensinado também, Carl Jung também explica muito isso, né? Porque é o nosso inconsciente, porque a gente tem verdadeiros flashes, né? Que ficam sempre armazenados aqui atrás e que depois no nosso dia a dia a gente vai fazendo, vai colocando, senão como as meninas às vezes falam, né? Puxa vida, não me dou bem no relacionamento. Ai, sempre repito aquele formato. Aquele padrão, né? Mas é algo que você registrou, seu inconsciente guardou e no seu consciente, tudo no que dia a você dia, rejeita, você atrai. você acaba atraindo, né? Que daí, de alguma maneira, o sistêmico também traz uma outra visão desta interpretação. Por isso que a rejeição ela precisa ser curada, ela precisa ser trabalhada. E isso é curioso, né? Porque você percebe mesmo pessoas que vão atrás do que tem que fugir, né? Sim, porque impressionante é isso. lição. Na verdade, o teu inconsciente está ligando, tá te alertando. Você tem que trabalhar com aquilo. Você tem que romper aquilo. Se isso daí está repetindo de novo na sua vida, inconscientemente, isso não é para todos, né? Quem tem a oportunidade, às vezes, de fazer uma terapia ou de buscar. Hoje a gente tem tanta coisa gratuita no YouTube. A gente tem o próprio Augusto Cury. Fala, meu Deus, olha mas lá, essa consciência gente, que né? é difícil de alcançar. Exatamente. De aí abrir que tá. esse véu e trazer as pessoas para trazer para o eu. Porque a partir do momento que a gente tem o eu, né, um pouquinho, quem sou eu? Né, você consegue lidar melhor com esse todo. Né? E as confusões, eu acho que poderiam serem diminuídas, ou como o senhor trouxe esse exemplo, né, do pessoal lá dos fazendeiros. Às vezes, ali por uma imposição de ego, de vaidade, né, que cada um ali na sua competição. Que é o que mais tem. Poxa, o que mas um vai você viu nesse exemplo do Mário Rubens? Quanto tempo ele ficou uma tarde inteira no gabinete, e ele foi fazendo a audiência na sala de audiência e ficaram no gabinete. Será que dá para fazer isso em 100% dos casos? Porque humanamente é impossível o que chega para o magistrado essa carga. Então, eu acho que tudo é uma engrenagem. E tudo tem que comprar essa ideia. O advogado lá atrás, na hora que está recebendo o cliente, que está acolhendo, que está dando a consultoria, já começa daí. É dali, isso é muito importante. Acho que a gente como OAB, vocês também vivenciam o OAB, a gente tem que ter a nossa conversa antes de iniciar, a gente estava falando sobre isso, de deixar essa proximidade dos operadores do direito com relação a esse acolhimento e com relação a essa estruturação mínima para que a pessoa consiga dar o próximo passo de ir para uma delegacia, de ir numa vara da violência doméstica, e tá todo mundo fazendo, inclusive o Tribunal de Justiça dá um melhor suporte para os magistrados e para os servidores públicos, não somente na questão material, né, que isso é de suma importância, mas nessa questão de preparar técnica, psicológica, tudo isso é o algo mais que o Tribunal de Justiça poderia fazer e que realmente talvez a gente não veja essa engrenagem em tão pleno funcionamento. Porque essa que é a questão. Depende desse todo. Lembra-se da última nossa conversa, inclusive lá na OAB, que a gente estava conversando, que até outros advogados, outros colegas também, aqui quem nos acolhe ali, a gente como profissional também. Fazer um jabá agora, hein? Vou fazer um jabá, então, porque tá sendo portariado essa semana, nossa reunião sexta-feira próxima, não vou falar de data, porque aqui vai estar passando pelo canal, mas agora no mês de março nós vamos ter uma segunda reunião de presidente de comissão, vice-presidente e coordenadores, e está vindo a nossa presidente da comissão de psicologia no direito. Ela é uma advogada que atua, mas ela é uma psicóloga que acabou de se formar em psicologia, que tem um consultório e eu tenho uma expectativa muito boa dessa profissional e trazer, inclusive, o conselho dela, né, de psicologia para dentro da OAB, para a gente poder, um projeto como esse, a gente está também com um psicólogo, não que não tenha, mas saindo de dentro da OAB, e mesmo com os advogados,
Que a gente tá falando exatamente disso. A gente tá precisa falando de pessoas disso. Que eu falo que é de acolhimento. Então tá começando, nem existe uma comissão dessa. Falei, vamos inventar um nome Mas aqui. você tá vendo, eles são sementes. Mas a gente tem que fazer isso. As portas se abrem quando a pessoa... Que vocês têm já essa consciência expandida da humanização e do trato. Do quê? De vocês já usarem o trabalho de vocês e vocês já promoverem, né, esse algo mais, essa diferenciação de você tratar um caso que não é só um processo cheio de papel ou só mais um número. A vida, né? São vidas, e o Dr. Mário Rubens trouxe relacionamento de irmãos, é uma família. Poxa, você vê, eles puderam trazer o quê? A manifestação de 2 fazendas ao invés de uma. Por que não um ajudar o outro? Claro que um irmão sabe alguma coisa que o outro não sabe, fazer a troca e se agregar. Então, eu vejo que o masculino tem muitas vezes esse jogo de cintura, né? Muito mais que o feminino, porque o feminino no tóxico, ele compete. Sim, né? compete o É tempo difícil todo. você estar no feminino saudável. Você precisa de muita cura. Muita, minha irmã, muita. Mas o masculino, ele, quando ele acerta de fato. Mas aqui a gente vê 2 homens com dom. O dom para servir pessoas. Porque independentemente, né, da função, eu falo, é a comunicação e o dom para o servir. Porque por mais que a gente tenha aqui tantas bagagens, tantos gabaritos, né? E como é que a gente consegue desenvolver tantas coisas e ter um retorno? Porque quando eu falei para a Dri, vamos falar com esses meninos. Foi. Né? Porque eu falei, são 2 meninos. Sim, são os meninos. É porque a essência de vocês, a alegria, o vigor, é da criança interior. Tem razão. Aí a gente faz um outro podcast. Mas a criança interior, ela manifesta a partir de um adulto saudável. Então, se vocês estão nesse lugar de força e vocês estão promovendo a missão e o propósito no trabalho, é porque vocês têm uma criança interior que ela é ouvida, que ela é tratada, que ela é cuidada. E, ao mesmo tempo, se ela também tá brava, ela tem o espaço dela para estar de bico, tá nervosa, que é a caixinha de vocês aí que vocês comentaram. Então, é sobre isso que ela tá trazendo. É essa questão da criança interior. Por quê? Quem manifesta o propósito é uma criança interior trabalhada, é uma criança interior acolhida. E para isso, vocês precisam ser muito humanos e muito adultos para trazer isso para o mundo, para materializar isso através do Poder Judiciário e através da OAB. Então, nossas honras para esses 2 seres humanos. A gente fica extremamente honrada porque a gente verifica até pelo que a gente escuta sobre vocês. Então, assim, a gente pensou, a quem, né? Vamos trazer aqui no nosso outro contraponto. E você vê, são 2... De figuras masculinas que a gente recebe assim, poxa, não sabia como que era o Bertanha, não sabia como que era o Dr. Mário Rubens, né? Porque assim, porque assim, o que a gente vê muito, né? Assim, principalmente nós, né, que a gente já tem um olhar bem mais sensível para isso, para esse propósito, né, de verificar aquele ser humano que é respeitadíssimo antes de qualquer profissão, mas existe uma admiração e até uma esperança, né, de que tudo isso que a gente está fazendo é em prol do quê? Do que nosso ambiente de trabalho, família, pessoas que não são conhecidas, mas que a gente seja uma referência de um propósito melhor. É um contexto grande, né, árduo, a gente vai bater de frente aí com muitos bloqueios que a gente devagarinho a gente vai furando essas bolhas, seja pelo Tem Saída, seja pela OAB com esse trabalho, porque tudo isso é humanizar, né, é trazer o que a gente sempre faz, né, dentro da nossa tribo feminina, de alguma forma, mas trazer os meninos com esse olhar também dessa postura, com essa força, com esse respeito, essa gentileza que vocês transparecem. Isso. E as pessoas estavam gritando para nós, assim, cadê a voz deles? Porque vocês são executores, isso todo mundo já sabe, o homem executa, o homem tem poder de ação. Mas como que ele chega a fazer isso de forma de agregar algo mais, de forma de colocar para o mundo sua expressão positiva, uma expressão
próspera, igual o Dr. Mário Rubens colocou, né, na questão dele fazer um julgamento de um processo que, na verdade, ramificou para vários outros processos, e ele teve a sensibilidade e a sabedoria de pegar a função como juiz e atribuir a solução, aos meios de solução. Então, é muita bênção isso, e a gente tem que trazer isso para o mundo, através aqui do nosso projeto Resgatando Vozes, que os homens, tudo bem, eles têm as diferenças da mulher, mas eles também têm o algo mais que precisa ser visto, porque eles também têm o seu posicionamento, a sua importância, cada um, né? E Adriana, se me permite, às vezes o homem que está assistindo, ele fala assim, mas você está falando com um juiz de direito, com o presidente da OAB. Então fale, então fale fácil, mas do não, começo. Você viu que o Dr. Mário Rubens falou, eu faço muito esporte. Eu tava falando disso ontem no clube. Eu tava no clube, encontrei com uma advogada e com um amigo, que tava contando uma cirurgia que ele fez no coração, e ele é um esportista de maratonista. E eu falei pra ele, eu não sou maratonista, faço meus 5, 7 quilômetros, às vezes 10, mas não tô fazendo. Mas o esporte é o meu psicólogo, é minha terapia. É a minha terapia. O esporte é a minha terapia, como o próprio Dr. Mário Rubens falou. Que é mesmo. Eu não digo que é a fuga, mas é aquele momento que é a minha caixa vazia. É o momento que eu saio para correr, eu até falo assim, a gente tem uma equipe, a gente escorre. Eu falei, não, corre sozinho, deixa eu correr sozinho, não quero ninguém me enchendo o saco, eu quero correr sozinho. Porque claro que por trás do presidente da OAB, por trás do advogado, do pai, tem também aquele ser humano com as dificuldades. O Dr. Mário Rubens, a carga que tem sobre ele de julgar, não deve ser fácil julgar, não deve ser nada fácil. Então, se você não tem essas válvulas, assim como quem está nos assistindo, que também tem toda essa dificuldade e todo esse peso, então é muito importante você ter as suas válvulas, sim, se é sair com os amigos, se é sair para correr, se é sair para andar de cavalo. Isso tem um amigo meu que fala, minha liberdade é estar em cima de um cavalo. Então, que seja, mas eu acho que são essas válvulas que a gente tem que ter, que é o seu momento. Sim. Eu tenho o meu momento. O meu momento é quando eu boto um tênis, boto um relógio e saio para correr. É o meu momento. Aí você tá equilibrado para encarar. Com certeza, é onde vem minhas ideias, é onde eu oxigeno as ideias, é onde saem meus prazos que eu tenho uma apelação para fazer. Eu falei isso ontem, minha apelação fica pronta na cabeça. Eu só digito. Por quê? Porque é um momento que eu tô sozinho, sem interferência da sociedade, do consumismo, do faça, os tenques da vida, exato, do nosso dia a dia. Então, tá vendo? É possível, não é? É possível, para os homens fazer isso? Sempre e é possível também ter uma companheira que entende e compreende isso? Tem que ser possível, então, claro. Tá vendo? Né? Dá pra gente mudar, né, Dr. Rubens? Se não tá bacana o relacionamento, que ele trouxe. Conversas. Traz o diálogo, né? A família, né? A importância da família, como a gente está colocando aqui. E até para você, doutor Mário, como é que é? Qual que é seu esporte? Falando um pouquinho, qual que é seu esporte preferido? Como é que você também se extravasa com alguma coisa? Não, eu tenho hiperatividade, né? Então eu tenho TDAH, eu tenho dificuldade, por exemplo, com o português. Então eu trabalho muito mais, eu trabalho 3 vezes mais que uma pessoa normal em relação ao português. Então eu tento ficar decorando palavras, conjugações, né, advérbios. Então, eu procuro estar sempre monitorando aquilo que eu não consigo guardar. Então, por exemplo, eu não consigo guardar uma música. Né? Eu guardei algumas músicas quando eu era criança. Hoje em dia, eu não consigo decorar, eu não consigo falar uma música inteira. E o bom é que, me conhecendo assim, eu já não me cobro tanto. Então, eu sempre fui de perder muita chave, carteira, documento, né? Então, sabendo que eu tenho essa dificuldade, então eu tento ser mais rígido quanto aos lugares onde eu deixo as coisas. Então, eu sempre, por exemplo, ando com uma pasta, onde eu tenho tudo. Tenho as minhas aulas, eu tenho minha carteira, tá tudo, eu carrego tudo comigo, né? Por quê? Porque eu perco. Sim. Então, isso não tem nada demais, mas antes eu me cobrava, até eu saber que eu tinha essa dificuldade, né? Então, assim, eu gosto de esportes porque foi o jeito que eu tive, primeiro,
para sair de uma questão de insuficiência respiratória, né, que eu tinha bronquite asmática quando eu era pequeno, então eu comecei a nadar, eu surfo desde os 6 anos de idade. Que interessante. Eu jogo tênis desde os 8 anos de idade, daí eu fui pro squash, eu fui pro badminton, eu fui para paddle, eu jogo todos os esportes de raquete, mas eu faço tudo, eu faço skate, eu faço todos os esportes que tem equilíbrio, que tem muita movimentação. Por falar de correr, o Dr. Mário detona, pô. Então, realmente ali é o equilíbrio, a questão mais, né, essa então, parte por cognitiva, dia eu faço 2 horas de esporte. Então, eu faço de manhãzinha, às vezes eu ando de bicicleta com uma equipe, ou eu corro, ou faço alguma, e depois eu faço à tarde, ao final, depois, antes da aula que eu dou. E eu não me sinto desgastado com isso, né? Porque eu sou assim. Sim, então, eu acho que se conhecer é muito importante, né? E a gente estava falando, por exemplo, do homem. O homem tem muita dificuldade, ele tem medo de falar com a mulher, né? Ele tem medo de perder o orgulho da mulher, ele tem medo de perder o orgulho, a admiração da mulher e dos filhos. Então, na hora que ele tenta mexer o mínimo possível para não sair daquele status que eu estava falando, da pessoa inteligente, da pessoa conhecedora, da pessoa que pode confiar. Então, assim, o homem ele tem essa dificuldade de dizer por medo daquilo que ele vai falar, porque os outros vão conhecê-lo, né? Então, não é fácil o homem chegar assim, vamos conversar, né? Porque ele vai ter que se abrir e ele vai poder, de repente, magoar. E ele tem medo de magoar também. Ele tem medo de mudar o status quo. O medo, no caso, é porque vocês não sabem lidar com a... É um desconhecido, é como sair para um foguete mas é isso. Esse medo de que volte, o feedback volta para você, não sabe como lidar, é isso? Não, é você não saber qual é o feedback. O problema não é saber quando volta, você não sabe o que vem de lá. É como pegar um foguete e ir para o espaço sideral. Né? Então, na hora que você se lança a falar, que eles têm é muito pesada, você fala o seguinte, eu não sei do que vai vir. E daí, na hora que você começa a experimentar, conversar e falar, não gostei disso. Ou, olha, vamos conversar? Eu me sinto assim. Eu acho que você eu entendi errado, talvez. Mas isso tá certo assim? Porque eu não gosto disso. Né? O fato de você se mostrar e falar do que você gosta é pegar o foguete e ir para o espaço sideral. Nossa. Então, na hora que eu acho que o homem aprende um pouco disso, ele consegue ver. E às vezes, porque a mulher também tem a sua forma de agir, então às vezes a mulher ela faz uma pergunta para você e você não pode deixar ela também sem resposta. Né? Porque senão ela começa a achar que aquilo é verdade e ela construir verdades em cima de verdades que não são verdades. Então você tem que falar, não, eu não sinto assim. Né? Então você tem que dar uma resposta. Ao mesmo tempo que você também tem que deixar com que a mulher fale, né? Porque ela precisa falar. Ela não está procurando, ela até pergunta, a cor do meu sapato, o que você achou? Você acha que eu estou gorda? O que você acha? Tal. Ela não está querendo efetivamente que você faça uma análise criteriosa a respeito da qualidade do teu sapato. Ou então, se aquele sapato combina com alguma roupa que ela já teve na vida. Ou se ela está gorda, mas ela pode melhorar. Ela não quer isso, ela quer falar como ela se sente. Então, às vezes, a mulher ela fala uma coisa, mas você tem que ser esperto o suficiente para entender o que ela está querendo te transmitir. Ela está querendo transmitir, por exemplo, uma ansiedade com ela mesma, com o corpo dela. Fala, olha, é um desabafo. Se você quiser uma ajuda, eu estou aqui. Quer ser ouvido. Se você quiser que a gente come melhor, que a gente tenha uma vida mais saudável, eu estou aqui. Talvez seja isso que ela está querendo ouvir, né, e não efetivamente falar assim, não, sim, olha, você cresceu 1 centímetro aqui. Não, não é isso que ela quer. Então, somos diferentes e temos uma dificuldade maior exatamente pela nossa criação.
De como que o homem, numa sociedade machista e uma mulher, eles, numa sociedade machista, são criados, né? A mulher, ela tá ali para conversar, ela para falar. O homem como vítima de violência, vocês podem trazer pra gente o homem como vítima? O homem como vítima de violência é quieto. Ele simplesmente não consegue falar. Seja por conta do machismo, acho que principalmente, ou seja né? Sim, e seja por conta de que ele fala, não, se eu falar isso, eu sou fraco. Então, e esse silêncio, mas esse silêncio é manifestado na falta de produção no trabalho, fica uma pessoa mais solitária, vocês começam a ficar mais desprendido das coisas? Não dá nenhum sinal. Pelo que eu vi nos processos e na vida, mas a vida é normal? Eles não dão nenhum sinal. Ele no máximo, ele vai começar a ficar doente. Ele vai adoecer. Né? É o que acontece. Eu acho que o suicídio, a gente já tem estatística disso, que o que leva o suicídio por parte do homem é isso, esse silêncio que mata ele por dentro, né? Eu tive... E é um suicídio violento. Exato. Muito. Não é assim, vários, eles se enforcam na própria cama. Sim. Quer dizer, ele poderia levantar os joelhos e se salvar. Mas ele não faz isso. Porque ele mesmo, ele se condena, isso. Ele se pune. Ele se pune. Olha, eu tive um exemplo de uma advogada, colega nossa, aqui de São Bernardo, cujo pai foi diagnosticado com câncer. Só que o pai sempre foi uma referência para toda aquela família. O que aconteceu? Ninguém sabia daquele câncer. O que ele fez no dia 24 de dezembro, quando foram até a casa da avó, para trazer a avó? Estava morto. Ele se enforcou na sala de jantar. Mas que dia que ele escolheu para se enforcar? E deixou ao lado o laudo do médico e a carta de despedida. Ele premeditou. Ele não ia ter força para encarar a doença, ele não ia ter força para falar para a família o que ele estava sentindo. A dor dele era tamanha. E a família estava reunida, ele pensou era nisso. Era o momento de todos falar. Saberem o porquê. De uma vez, para ninguém sofrer. Porque a dor, né? Porque o suicídio, ele tem todos esses estágios, né? E para o homem, então, é algo que a gente vê pela... São fases doloridíssimas. A tristeza que ela começa ali se aprofundar, daquela tristeza vem uma depressão, vem uma síndrome do pânico. Existem seus estágios, não é uma regra, né? Às vezes até o toque também, até chegar ao suicídio, que assim, acabou, não aguento mais, ninguém vai me ouvir, ninguém vai me entender, eu não quero, porque nem ele se entende, já começa nem por se ali. vê mais. Não, o inconsciente dele, literalmente ali, se projetou de uma maneira que falou, a minha inexistência vai ser melhor, eu não vou deixar essa família em sofrimento. Isso eu vi muito. Exato. Então é algo que é complexo, que daí um homem neste silêncio, assim, ele se silencia. Vocês já pensaram se Deus tivesse mandado não o filho dele, mas a filha dele, para trazer a história, a ideia de amor para os homens? Se ela fosse, ela ia ser morta e crucificada? Como seria essa figura feminina? Como é que seria o fim, por exemplo, da filha de Deus, que seria a Messias? Por que é o Messias? E por que o Messias sofreu tanto? E será que isso não tem uma consequência para nós? Fala assim, não, eu tenho que morrer pelo filho. Eu sempre fiz isso, na hora que eu tive filho, eu sempre falo assim, a diferença do pai e da mãe é o seguinte, o pai, ele morre pelo filho. Ele morre pelo filho, de trabalhar, ele consegue se matar pelo filho, para o filho não sofrer. Mas a mãe morre com o filho. A vida dela está tão entrelaçada que estaria junto. Eu não sei se isso é verdade, mas é um pensamento que me corre. E hoje, vocês falando, eu comecei a entender. Será que Deus, quando fez e falou que o filho ia sofrer para pagar os pecados do mundo, tal, e ele colocou um homem vindo e sofrendo o que sofreu Jesus na cruz? Eu acho que eu posso contribuir com a sua fala, Dr. Mário Rubens. A gente pode trazer a figura materna, Maria, que a todo tempo ela acompanhou esse percurso, né, de Jesus na crucificação. E eu sempre falo nas minhas mentorias espirituais que eu faço, a pessoa traz essa questão, né? A gente
tem o Mestre Jesus como exemplo. Ele sofreu por nós todas as dores, ele vem de uma energia crística, ele se acoplou num corpo físico e por isso manifestou um homem. O homem, ele tem a essência da criação, tá? Ele tem a essência da criação manifestada. A mulher, ela tem a essência da criação intuitiva e de gestar uma vida. Ou seja, Maria, ela recebeu o fluido crístico, né? Através do Espírito Santo, ou como quem quiser que entenda como é que veio isso. Mas é o fluido crístico. E no ventre, como ela é, essa parte da maternidade que traz o lar, que traz a nutrição, ela gestou por 9 meses esse filho. E ela teve já essa missão, já está intrínseca nessa mulher, que ela iria precisar acompanhar o sofrimento desse filho. A partir do momento que ela se entrega para a maternidade, e o senhor está falando que ela morre com o filho, foi o que aconteceu. Em nenhum momento, aí eu trago nas minhas mentorias, em nenhum momento Maria saiu do lado de Jesus para ir até a frente dele e falar: filho, eu tô aqui, vem comigo, vamos sair daqui. Em nenhum momento Maria fez isso. O que ela fez? A todo momento, ela ficou ao lado de Jesus. E ali, no olhar, ela sustentou aquela dor. No olhar nutridor, acolhedor, daquela maternidade sagrada. E que aí a gente trabalha esse feminino sagrado. É o feminino que manifesta toda essa parte de sustentabilidade da dor. É o feminino que traz todos os recursos para a cura. E é por isso que o homem, ele é direcionado pelo feminino sagrado. Então, a partir do momento que o Mestre Jesus veio acoplado num corpo, que foi o fluido, e ele se veio manifestar do homem, é porque o homem, ele tem o poder de ação, o poder de executar, e ele manifesta o divino na matéria. Por isso que vocês estão aqui hoje, entregando essa voz. Por exemplo, que isso, ele enfatiza os estereótipos. Por exemplo, eu vou falar de duas mulheres importantes. Uma é Maria, né, que eu tenho uma devoção a Maria muito grande. Eu acredito nisso. Agora, de onde vem a minha fé, não sei. Né? Fé é isso, né? Você não sabe de onde vem. Mas eu, assim, para mim, Maria é incrível, né? Mas, se você pensar do lado, por exemplo, de Joana d'Arc. Sim. Né? Uhum. Pô, Joana d'Arc, por que ela não era Messias? Mas assim como as outras. Né? Sim. Ela lutou, Joana d'Arc, ela lutou para não ser a bruxa. Sim. Veja, e ela era tão forte quanto a questão de trazer algo de bom para o mundo, né? Ela tinha um espírito mas o resultado, cristão, então, nesse sentido. Mas dela ter sido queimada, para não ser bruxa. Então, mas aí que tá. Eu vou te trazer uma outra visão. Uhum. A questão dela ter sido julgada e queimada, na mente dela, do sagrado feminino, ela estava sendo purificada, Dr. Mário Rubens. Ela não estava sendo condenada. É diferente. Mas Jesus também não foi condenado. Exatamente. Né? Não, então. Ele estava ali salvando todo mundo. Mas você entendeu? Por que o homem se mata? Porque ele se condena. Porque ele não tem a fé. Ele não se trabalhou, ele não se conheceu. Porque se Jesus veio aqui e nos ensinou que nós somos feitos de luz e sombra, nós temos que sim encarar nossas luzes e sombras e manifestar prosperidade e abundância, que é o todo, que é a criação. Nossa criação é abundante. Se a gente está vibrando numa escassez, a gente vai dar de cara com o quê? Com conflito, com crimes, né? Com pobreza, com falta de qualificação. Então, assim, é você entrar realmente nessa visão de você se dedicar mais à sua fé e de você entender que você é uma alma crística. Em primeiro lugar. Aí você trouxe agora, por que eu não sei de onde que eu tenho fé, mas eu tenho? Porque você é a essência do Criador. Nesse corpo físico de nome Mário Rubens. É a transformação da dor. Eu acho que a dor, a gente olhando essas figuras femininas tão fortes,
se não for um propósito maior de realmente elas estarem ali forjadas naquela dor para transformar tudo aquilo nessa resistência, não tem o sagrado, não tem o propósito. Porque assim, lógico, dependemos de vocês para a construção da vida. Mas a força, literalmente, independentemente, não é levantar bandeira, mas a mulher, a vida, né? A mulher é a força vital, o homem é a matéria. Exatamente. Por isso então, que a gente se entrelaça. Diferentes complementares. Então eu vejo que feminino e masculino. Trazer essa vida, essa força é muito mais expressiva, abstrata, porque quantas mães a gente não conhece que enterraram os seus filhos? Né? Então ali, por exemplo, eu tenho uma tia que está com quase 90 anos, ela só teve uma filha, já enterrou essa filha há muitos anos, mas a maneira que essa matriarca cuida da minha família, minha querida e amada tia Dirce, beijo tia, é algo que assim tem que sentar e conversar pela sabedoria, a força daquela vida. E está inerente na mulher, a sabedoria de nutrir e trazer esse fogo sagrado do crístico, que é a purificação. Porque assim, ela ficou destruída, ela morreu junto com aquela filha, mas ela está ali por outras forças que ela acredita numa transformação. Então eu vejo que essa energia de Maria, de Joana, até assusta o outro, porque assim, que força é essa que está aqui? Manifestadora, né? Que dentro vê a própria Maria, ela sempre serena. Mas e como é que está por dentro? E aquela psicologia, aquela força interior, aquela energia que vem, que acolhe, que está ali. Estou vendo meu filho sendo destruído, mas eu estou aqui mas ela de sabia, todo esse propósito. Mas ela sabia o propósito. De todo esse propósito. Então, aí é que vem talvez os mistérios, a rendição. Né? Que hoje eu não chamo de mistério, é falta da gente ter esse conhecimento, essa conversa para trazer, né? Porque acho que fica muito fácil quando a gente coloca mistério, terceiriza uma certa dor e deixa tudo em nome do Pai para resolver. Eu estou fazendo oração, agora Deus que sabe o que faz comigo, sabe, não é assim. Deus que resolve, né? Seja lá o que for, mas sempre terceiriza-se algo. Não, a gente traz isso, a gente verifica que esse mistério está o quê? Tudo é força, está tudo dentro, tudo que a gente precisa, luz, sombra, alegria, tristeza, tudo está dentro, né? E elas são exemplos de pessoas, de energias para trazer o que para nós? Está tudo aqui. Exatamente. Dentro clareza, e fora, sabedoria, clareza. E o homem traz o quê? O homem traz a força, a resiliência, a verdade, o caminho. Sim. E a mulher, ela traz realmente a esperança, o amor, a leveza de você encarar uma dor, problemas de relacionamento. A gente tem. Eu tô numa ascensão espiritual e ele também tá fantástico passando tudo que vocês estão dizendo. Por Mas isso. eu me coloco, às vezes, na posição daquele homem que não é forte, que não é resiliente. E eu me coloco também na posição daquela mulher que ela não é cuidadora, que ela é explosiva. Mas, doutor Mário, então, isso assim, que a gente está trazendo, essa consciência. É isso que a gente Porque precisa agora resgatar. é assim, a lição de casa. Não vai dar mais tempo para essa pessoa ser ignorante. Foi até hoje. A partir de 2025, 2026, 2027, esse triênio, ele vai exigir que você se olhe. E quem não entrar nesse mergulho vai se afogar. E a gente traz isso muito. Tá rogando praga. Tá rogando vai se praga. afogar. Até data. Sério. Mas aí... Tá rogando praga Mas nos a gente olhos. resgatou A gente resgatou vozes. Que é isso? Saravá, meu pai. Vocês estão vendo como que o homem tem a retração? A gente já tá nadando aqui, né? A gente já mergulhou aqui no oceano. E o homem traz a retração. Que bom que isso está acontecendo hoje e que seja a abertura desse que nem campo. o Mar Vermelho, né? Por Moisés. Sim. Quem sabe eles não são aí outro Moisés? São. Mas eu acho que é isso, gente. O que fica aqui é da gente tá preparando cada vez mais, e quem somos nós para isso, né? Mas é uma sementinha, mas é um grão de areia no deserto, né? Mas é isso, é levarmos adiante e sempre com a palavra. O advogado, ele tem também uma grande função, né, Bertanha? Porque eu já vi advogados que eles se sentem donos das causas dos seus clientes. E daí eles prejudicam ainda mais. Eles se envolvem e atrapalham. Você deixa de fazer um acordo porque o advogado não deixa o cliente fazer o acordo. Eu só consegui fazer o acordo que eu falei dos 2 fazendeiros, né?
Porque os advogados também foram muito, como é que se fala? Condescendentes e solícitos, e entenderam o meu bom-estar, a minha boa visão para aquela situação. Então, eles também foram participantes da mesma coisa, porque eles abriram mão daquela tutela e às vezes ficaram tomando café comigo, enquanto que os dois estavam conversando. Né? Então, o advogado, ele tem que entender que ele está ali para assessorar, né? E dar fundamentos jurídicos para as pretensões das partes. Desde que esteja no seu lugar, né? De advogado. Que ano que você fez faculdade? Eu fiz faculdade em 90. 95. Que ano que você fez, Simone? 2004. 99. 95, 99. Alguém aqui dessa mesa, na graduação, foi dito a palavra conciliação? Nunca. O advogado bom quem é? O advogado bom? Não, no nosso tempo. Tá. É o cara pro embate, pro litígio, que grita, que esperneia. Gente, isso também é uma cultura que a gente tem que mudar isso. Porque, querendo ou não, nós estamos falando aí para um público de 40, 50 anos. Que é uma grande fatia que movimenta. Então, isso também, eu falo isso muito nas entregas de carteira lá na OAB, para o jovem advogado de carteira, né? Porque realmente, por isso que eu vejo neles essa troca necessária com o advogado da nossa idade. Sim. Entendeu? Falando agora na parte do advogado. Porque realmente nós nunca fomos, na nossa graduação, nunca existiu essa palavra mídia. O que nós temos que fazer, de repente, é explicar para o advogado que ele consegue, inclusive, otimizar ainda o seu trabalho com os seus honorários, reduzindo de 3 anos para 1 mês de trabalho. Exato. No momento que você coloca tudo numa mesa e você explica os prós e contras e explica para o cliente que isso é pior. Porque também é ruim para nós advogados quando você vai para uma tentativa de uma conversa antes do litígio e o advogado do outro lado promete mundos e fundos para o seu cliente. E que, na verdade, não... Cadê o código de ética? Cada um com o seu... Não, mas às vezes não é a promessa explícita. Mas é falar, deixa tocar, deixa ajuizar a ação. E que, de repente, o cliente fica forte, né? O meu advogado, porque é o seu elo de confiança naquele momento. Então, tudo isso, nós também temos que ser vozes, porque... eu acho que é tudo isso que volta a dizer a velha e boa engrenagem de chegar lá no Poder Judiciário, uma situação mesmo que não tinha como não chegar. Mas era a única forma. Eu acredito que o Dr. Mário Rubens e muitos dos seus colegas, com certeza eles falam, olha, isso aqui tá vindo aqui, mas não era para ter chegado. Não era preciso, às vezes não era para ter chegado. Chegou o direito sistêmico. E todo mundo acreditando tudo no Poder Judiciário, colocando toda a expectativa para uma pessoa, para um ser humano, igualzinho a nós, que vai ter que falar, gente, eu vou ter que desagradar um ou outro. Porque nos coloca sempre uma sociedade litigiosa, o tempo todo tem que estar no conflito, sociedade, a dualidade. O jornal, o bom e o mal. Não é sempre assim. Quando você é preciso, sim, a gente vai levar, fala, por favor, faça às vezes, né, que aquele que deveria ter feito lá atrás não conseguiu, e a gente, às vezes, eu interpreto assim, às vezes eu coloco para o juiz ali, falei assim, bom, ele vai fazer o papel do pai, que vai ter que corrigir. Exatamente. Porque a correção, quando eu levo ali na mão do juiz ou numa juíza, eu falei, ela vai ser a mamãe ou o papai daquele processo, né, porque não se resolveu ali atrás, aí eu vou falar um pouco por mim, né, porque eu sou muito conciliadora, eu gosto de conversar, eu faço de tudo para não chegar lá, mas se chegou, é porque não teve jeito. Não teve jeito. Tentei, vamos lá, vamos ver o que aquele papai Mário vai fazer, ou que aquela mamãe, não sei, o nome da nossa colega ali, né? E o que me decepciona disso que o Bertanha está falando, dentro dessa conciliação, e que muitas vezes nos envergonha, e a ti também, é quando o nosso colega se comporta de uma maneira muito muito desrespeitosa, afrontando o juiz para que, né, também queira colocar para aquele cliente, nossa, casei com o teu processo, viu? Agora estamos casados até que a sentença nos separe. Nossa, e eu ganho doação. E fica uma coisa tão desrespeitosa que quantas vezes eu fiz muita audiência, principalmente trabalhista, né, e tive que colocar lá para o meu colega, eu falei, calma, colega, calma, doutor, não somos inimigos.
É que é só uma audiência. Pois é. Não precisa prometer isso para o seu cliente. Até porque quem vai dar sentença é o juiz. E ainda no exemplo da esfera trabalhista. Fica feio. Ainda no exemplo da esfera trabalhista. O próprio magistrado, porque você imagina ele tendo uma audiência a pauta da trabalhista, pelo menos aqui em São Bernardo, é de 10 em 10 minutos. 15 em 15. Não dá tempo, É humanamente impossível você entender o assunto e você conseguir fazer o que o Dr. Mário Rubens, no exemplo, fez, de colocar as duas famílias para conversar, porque também existe muito disso. Demanda de você não recuar e tudo mais. Então, tudo se contamina. Porque no final das contas, você joga uma expectativa numa pessoa que, de fato, não vai ter condições de analisar isso, não naquele momento na mesa. Então, gente, vamos instruir logo esse processo, vamos julgar. Então, tudo é algo que a gente tem que colocar na mesa e levar isso melhor para os nossos clientes e para os nossos advogados e para os nossos magistrados, para os nossos promotores, para os serventuários. Eu acho que é isso que a gente tem que humanizar ao máximo essa questão. E reforço para ti, querido presidente da nossa OAB, continue essa sua missão de levar principalmente para as universidades, para as faculdades, tudo o que você fez. Você não sabe o retorno que eu tive de muitos alunos, né? De que eu tive contato, que fala assim, nunca tivemos um presidente. Que bom, a gente nunca teve? Não. Porque Conta nós sentimos essa falta na nossa graduação. Não sei se o doutor Mário também... Na minha faculdade. Algum presidente da OAB na época da sua graduação? Então... Luiz foi o único. Eu falo isso, olha, fiz Direito de São Bernardo, tenho verdadeiro respeito, sou apaixonado pela minha faculdade, mas nunca tivemos. A gente sempre teve medo. Falava de OAB, a gente falava, ih, meu Deus. Conta da experiência que você está indo no exame de ordem. Exame de ordem, eu não perco o exame de ordem. Ele vai lá dar boas-vindas e encorajar. Eu entro de classe em classe. E eu vou falar, gente, Os candidatos, gente, né? É gente. É um domingo que você sai de casa, você chega lá às 11 horas da manhã, mas... Mas aí você sai com amor, você sai com propósito. A prova é o GV. Queira ou não, já é aquele negócio. Ele tá indo lá para aplicar e tá fazendo a parte dele. Você tá lá em nome da ordem, em nome do presidente da OAB São Paulo, em nome dos presidentes do ABCD-MRR, e falar um pouquinho, em breve nós estamos entregando tua carteira, vai dar tudo certo. Isso é uma tranquilidade para a pessoa. Todos vêm me falar, gostei de te ver. E por isso está fazendo a diferença. É uma injeção daqueles que estão ali no caminho. Fala, será que eu estou no caminho certo? Né? Aí vem você ali, coloca, mostra, fala, estou no caminho certo. Né? Depois vem e se torna ali jovens colegas. E aí na entrega de carteira, ele faz um discurso maravilhoso. Que vem de alma. De realidade. Que são vidas. Eu não tenho essa pretensão não, mas a gente fala. Não, você não tem pretensão, mas você usa a sua voz ali. Mas isso é pra você, inclusive disso que nós falamos. entregar coragem, entregar Inclusive o Dr. Mário Rubens tá lá, hein, Dr. Mário Rubens, uma entrega de carteira. Próxima entrega de carteira estaremos todos lá. Não tem data assim, essa moçadinha, conversando com eles agora, ainda mais aos mais jovens, né? Bem mais jovens, 17, 18 anos. Então, essas experiências que eu tive são muito grata, muito grata a todos aqui. Gratas ao AB, né? Porque o que eu faço? Eu tenho um verdadeiro amor e gratidão, né? Pela nossa profissão. Porque, assim, são vidas que me ensinam, me posicionam sempre sobre a minha vida também. Sim. Né? Que são verdadeiras trocas, né? Então, quando eu vejo, principalmente agora, eu falei, nossa, tô ficando velhinha mesmo, que os jovens vêm e começam, né? Ai, doutora, o que você fez? Ai, como é que você descobriu isso? Ai, como é que você faz assim? Gente, é tão gostosa essa experiência. Mas eu vejo também, por outro lado, a dificuldade deles, de como aquela vida vai lidar com outra vida. E também uma outra advocacia, né? Que daqui 5, 10, 20 anos, essas crianças, quer dizer, que já não serão crianças mais ali, mas vão estar com esse tempo de carteira, a gente já ali tudo aposentado, só vendo essa juventude, né? Isso, ali ser voz para próximos magistrados, para próximos presidentes de OAB, presidente de comissão de violência doméstica. Esse é o nosso objetivo. Exato, porque e até aqui para essa multidisciplinaridade, né? Trazer toda esses nossos colegas aí, os estudantes, para que possam vir e participar, ver projetos lindos de tantas coisas que até o próprio Dr. Mário também realizou, seja pelo Tem Saída que estava ali, seja pela Lei Maria da Penha, né? Quando você trouxe seus estudos de perspectiva de gênero, a gente ali pela OAB, quando a gente abriu ali o caminho com Fortalecendo Mulheres, né? Para trazer toda essa engrenagem.
Gente, a gente pode falar do barulhinho? A gente tem que encerrar. Tá encerrando. E ser grata a todo esse complexo. Passou. Não, é porque eu deixei porque a gente depois faz 2 vezes. Mas, enfim, não é, Dri? Tudo é falando sobre vida e tudo tem saída. Tudo a gente resgatando, a gente vê as saídas, a gente fortalece. Perfeito. Com certeza. Né? E aqueles que estão preparados vão seguir, os que não estão, que possam ainda nessa vida. Cada um no seu tempo, mas uma hora a porta convida. Abre, convida, eles vêm. Certeza. Então, é isso aí, gente. Só tem uma coisa que eu gostaria de dizer, que a Prefeitura de São Bernardo do Campo fez no dia 8 agora, uma coisa muito importante, que era um pedido e veio de um trabalho nosso em rede, que foi porque nós notamos que as mulheres no período da noite, madrugada e nos finais de semana não tinham o acolhimento. Né? Então nós conseguimos e o prefeito fez, foi fantástico. Nós temos que falar quando a coisa anda bem. Lógico. E ele fez uma casa de passagem, né? Foi instalada uma casa de passagem ao lado do Hospital da Mulher, e ali também ficará a central da Patrulha Guardiã Maria da Penha, né? Tudo no mesmo ambiente, e ainda uma sala lilás no próprio hospital. Então as vítimas de violência sexual, elas serão encaminhadas diretamente para essa sala lilás, onde serão acolhidas por psicólogos. E dali, se for necessário, teremos agora uma casa de passagem, e ela já está em funcionamento. É a casa de passagem, um imóvel tombado do lado do Hospital da Mulher, para atendimento com psicólogos, com o pessoal do Hospital da Mulher, que vai estar atuando nessa casa, e junto com a Patrulha Guardiã Maria da Penha, que vai estar ali dando toda a segurança. E caso a mulher precise sair dali, não adianta ficar um fim de semana ou um dia, mas precise ir para um abrigo, daí sim será encaminhada para um abrigo sigiloso. São 2 ferramentas novas que nós temos em São Bernardo do Campo, e que eu só havia visto em outras 2 cidades, São Paulo e Barueri. Isso começou agora. Começou no dia 8. A gente fazer um evento para a gente precisa combinar, informar, isso, né, as pessoas. Trazer a doutora podemos, Gisele. como abrir lá, conhecer. Não sei se, diferentemente da casa que ninguém sabe o endereço, né? Que é onde a vítima vai. Aquela lá é o... Para todo mundo conhecer mesmo. É a receptividade da pessoa, né? Porque, de novo, né, a comunicação, a informação. Porque quantas ficam ali com medo... Né, vão às vezes ali na OAB, conversam ali com a doutora Gisele, ali sigilosamente, eu preciso saber como é que funciona. Quase sem voz, né? Sem voz. Sem voz. Então, é um trabalho que eu falo, vamos levar, vamos informar, né? Vamos esclarecer o que a gente puder contribuir. Então, falo, já tem uma vida salva já. Para o próximo evento da Comissão da Violência Doméstica. Vamos levar tudo isso lá para nossa casa. E uma dica para vocês, convidem também a doutora Daniela, delegada da DDM. Sim, também importante. Está convidada, a doutora Daniela, todos aqui que fazem parte, né, que compõem todo esse sistema, né, de acolhimento aí à mulher, para a gente fazer essa prevenção toda. Ótimo. Né? É isso mesmo. E a gente vai encerrar, então, gratidão sim, pela parceria, pelo impulso e por fazer parte aqui, né, desse movimento tão transformador. Muito obrigada. Gratidão, Dr. Mário Rubens, por estar trazendo sua contribuição, o seu posicionamento, que é muito importante, e que pessoas sejam inspiradas por esse masculino que honra e traz realmente esse propósito na alma, né? E que muitos problemas sejam solucionados aí através da sua sabedoria, viu? Imagina. Muito obrigada. Gratidão, Dr. Bertanha. Aqui, Luiz Ricardo Begione Bertanha, como a minha irmã pediu para eu falar. E é isso, a gente... Quem me chama de Luiz Ricardo é só minha mãe. Então. Luiz Ricardo é minha mãe. Quando eu fazia coisa errada, Luiz Ricardo, eu falei, ixi, já era. Eu brinquei com a Adriana, eu falei, são dois homens com nome composto, né? Mário Rubens. Então, tudo no propósito. Luiz Ricardo. Então, a gente encerra com muito amor. Obrigado, viu, gente? Com muita gratidão cumprida por hoje, nesse dia 10 de março de 2025, que tem um propósito, e nós honramos. É isso aí. O feminino sagrado com o masculino sagrado, interlaçados estão. Gratidão. Gratidão, meninos. Obrigada. Se inscreva no canal Adriana Bertanha,
coloquem sugestões e o que vocês acharam também, para os nossos convidados poderem ter essa alegria de receber cada comentário de vocês. Muito obrigada, até a próxima. Fiquem com Deus.